Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 14 de maio, nós vamos para a nossa aula de arte. Na nossa matéria de arte, nós vamos lá na página 40. Página 40, então, para que lado eu olho? Você já reparou que a maior parte das histórias em quadrinhos segue a direção de uma linha horizontal, da esquerda para a direita? Lembra que já conversamos sobre as histórias em quadrinhos? E o que? Os quadrinhos têm o quê? Uma sequência. Eu posso colocar igual eu dei o exemplo na aula passada, eu vou colocar que o meu personagem caiu. Eu posso colocar que ele caiu e depois ele correu? Não, primeiro que ele correu, tropeçou e caiu, não é mesmo? Então eu não posso o quê? Inverter, senão não vai ter o quê? Não vai ter sentido. E a maioria das histórias em quadrinhos, livros, cadernos que escrevemos é da esquerda para a direita. Mas você sabia que também tem história em quadrinhos invertida? Dá uma olhadinha nessa imagem que eu vou colocar para você. Mas sabia que é possível ler e escrever em sentidos diferentes? Vocês viram aí nessa imagem? Vocês conseguiram entender? É claro que não está em português a escrita, mas a história em quadrinhos, mesmo se não tiver uma escrita, nós conseguimos o quê? Entender pelas imagens, sim ou não? E aí, você entendeu alguma coisa? Pois é uma história em quadrinhos japonesa. Então, os textos em japonês, livros, histórias em quadrinhos, são escritos e lidos da direita para a esquerda, diferente de nós, que é da esquerda para a direita. Há ainda histórias em quadrinhos que temos que ler de outras formas. Então, ainda tem outras formas aí de história em quadrinho, ok? Para ler essas histórias, como que eu tenho que fazer? Ler em várias direções. Que nós estamos acostumados é fácil. Nós vamos ler o quê? Horizontal, da esquerda para a direita. Mas se pegarmos para ler aí uma história em quadrinhos que tiver em outra ordem, que tiver aí com outras formas, nós vamos ter que o quê? Mudar o nosso jeito de olhar, mudar o nosso jeito de olhar, como nós vimos na nossa aula passada, que o quê? Quando o artista ele faz uma obra, ele pensa em quem vai ver a obra. Lembra que nós olhamos horizontalmente, verticalmente, dependendo como olhamos, nós dá a entender, o artista dá a entender que o que ele quer movimento, ou ele quer ali mostrar que a imagem está parada. Então, depende ali do que o artista quer passar para nós, o que ele quer que nós entendamos quando ele faz a arte. Então, por isso que é muito importante que o nosso olhar artístico, ele o quê? Seja em várias direções. Como nós vimos na aula passada, não é só uma direção que nós vamos olhar na horizontal, na vertical, na diagonal. Então, nós temos que aprender a olhar diferente. Quando olhar uma arte, quando olhar aí uma obra de um artista, aprender a olhar aí em várias direções e a entender o que ele quis passar com isso, certo? Então, agora nós vamos lá na página 41. Para criar histórias em quadrinhos, é preciso o quê? Que nós já vimos, já falamos muito sobre isso, né? É preciso várias coisas. Mas, em primeiro lugar, é preciso eu criar o quê? O que eu tenho que criar? Primeira coisa, para eu
para eu começar aí a minha história em quadrinhos? Eu preciso criar os personagens, eu preciso criar os personagens. Então, nós vimos que tem vários tipos de personagens, sim ou não? Pessoas, animais, seres mágicos, super-heróis e até formas do quê? Que nós vimos que tem como criar aí uma história em quadrinhos. Forma abstrata também. Então, tem várias formas aí, vários tipos de personagens que nós podemos colocar aí na nossa história. Nós temos que usar o quê? A nossa imaginação, a nossa criatividade, ok? As personagens das histórias em quadrinhos são como personagens de teatro. Elas têm o quê? Um jeito único, um jeito próprio, certo? Então, você vai criar aquele personagem e aquele personagem vai ter um jeito próprio dele, ok? Que será diferente dos outros personagens. Então, ele vai ter ali igual o Cascão, por exemplo. O Cascão, ele tem o quê? Tem o jeito próprio dele, a identidade dele. Ele não gostava o quê? De tomar banho. Agora, as histórias em quadrinhos, agora o Cascão já está até tomando banho, sim ou não? Então, o quê? Quando o autor, o artista, ele coloca o quê? Ele cria um personagem, ele cria ali também a personalidade, o jeito, as características daquele personagem que criou, ok? Qual é a sua personagem? Agora você vai responder aí. Número 10. Qual é sua personagem de histórias em quadrinho preferido? Qual que é? Qual que é o personagem favorito seu da história em quadrinhos? Você vai fazer um desenho ou vai colar uma imagem aqui. Quem tem aí história em quadrinho que você gosta, que você quer colar, você recorta aí e cola. Eu não tenho, Miss, mas eu tenho uma impressora, tem como eu imprimir. Então, tirar da internet e imprimir. Pode imprimir e colar. Quem não vai desenhar e escrever o nome do personagem aí, certo? E depois, isso, a imagem aqui do personagem que você mais gosta, neste espaço aqui, ok? E nessas linhas, o que você vai escrever? Você vai descrever, na verdade, você vai descrever como é seu personagem. O que é isso, descrever? Você vai fazer uma descrição ali. Se a Magali, cor do vestido, o jeito do cabelo, a personalidade dela, o jeito que ela é, o que ela gosta de fazer. Então, você vai descrever aí o seu personagem, certo? Legal, não é? Estou doida para ver aí quais os personagens que vocês vão colocar aí e descrever pra gente. Olha, agora lá na página 42 e 43 agora. Vamos lá? Nós pensamos então em fazer a história em quadrinhos. Nós pensamos primeiro, nós criamos o quê? O personagem. Depois do personagem vem o quê? Vem as falas. Depois que escolhemos ali os personagens, nós temos que pensar nas falas. Não é mesmo? Depois deve pensar no que personagem vai falar na história, assim como em uma peça de teatro. É importante pensar que as ações do personagem devem ter início, meio e fim. Então, igual eu já havia falado com vocês, então tem que ter o início, meio e fim. O meu personagem, ele vai vir correndo, ele vai tropeçar e ele vai cair. Teve início, meio e fim? Sim, então a história tem que ter um início, meio e fim, ok? Outro lugar importante que temos que ter quando pensamos em fazer a história em quadrinhos, personagem, as falas, ok? E o lugar onde que essa história ela acontece? Numa floresta? Numa escola? Onde que essa história acontece? Não se esqueça, a história ela precisa ser o quê? Organizada, em sequência, sim,
E ela tem que ser organizada em quadros, ela é em quadrinhos. Então, eu não quero fazer os quadrinhos, então vai ser história em quadrinhos? Não, a história em quadrinhos ela é organizada em quadros, ok? Muitas histórias em quadrinhos, elas são feitas combinando formas e palavras. Outras são feitas só usando imagens. Então, toda história em quadrinho, ela tem que ter fala escrita? Não, ela pode ser só com imagens também. Quando são usadas palavras, geralmente elas aparecem o quê? Dentro de quê que aparecem as falas? Quem sabe aí? Tchan, tchan, tchan. Dentro de balões. Balões de fala ou de pensamento. Assim como na vida, os personagens têm muitas formas de falar e se expressar. Não é verdade? Nós temos o quê? O jeito de falar. Nós temos o jeito de expressar, gritar. Tem como o quê? Só imaginar, não tem? Às vezes a gente não fala nada, mas aqui, ó, se tivesse um balãozinho aqui, estaria desenhado aqui no balãozinho o que eu estaria pensando, sim ou não? Então, por isso os desenhos dos balões de fala servem para nos indicar como o personagem se sente, que está falando ou que ele está pensando. Dá uma olhadinha aí na página 42 nestes balões. Os balões de fala arredondados ou quadrados são usados em situações onde os personagens estão conversando. Aí embaixo, os balões cheios de pontas servem para mostrar que as personagens estão, sabe o quê? Gritando ou brigando. Então, quando quer falar que está conversando, a conversa normal é um balão redondinho ou um quadradinho. E quando tem pontas nestes balões, o personagem está mostrando que os personagens estão brigando ou gritando. Nessa aí do meio, que parece uma nuvenzinha, essa é fácil, não é? Foi o que eu acabei de falar. Quando a gente está pensando, se tivesse aqui a nuvenzinha, ó, é para mostrar o que está pensando, imaginando. Quando vários personagens falam a mesma coisa ao mesmo tempo, é um balão redondinho com várias apontando para os personagens que estão falando a mesma coisa, certo? Onde estão com a mesma fala. E lá embaixo, quando os personagens estão falando bem baixinho, é usado o quê? Tracinhos, então quer dizer que eles estão falando baixo ou cochichando, certo? Dê uma olhada aí nessa imagem que eu vou colocar para você aí. Algumas dessas onomatopeias. O que é onomatopeias, Miss? Vocês sabem o que são onomatopeias? Quem acha que é parente da centopeia aí? Será? Não! Onomatopeias são palavras que imitam sons. Vocês viram aí, nesta imagem, a quantidade de onomatopeias? Aqui nós temos 3. Dê uma olhada aí. Buá, nhaque, pof. Então, isso aqui são onomatopeias, certo? Número 11, você vai consultar uma revista em quadrinhos na qual esses balões são usados. Se você descobrir um diferente, você vai colar aí e mostrar pra gente, certo? Então, se você encontrar alguma onomatopeia aí, algum som diferente, você vai recortar aí para poder mostrar pra gente, certo? Número 12, existem também os balões que indicam sons. Qual é o significado dos sons indicados nos balões ao lado? Então, é o que eu acabei de falar. Existem balões que indicam sons. Qual o nome que eu dou para esses balões que indicam sons? Onomatopeias. Muito bem.
Então, você vai colocar aí o que significa A, B, C. Buá! O que significa este balão aí? Buá! Nhaque! Pof! Você vai responder aí. Se você encontrar outro diferente, cola em algum destes espaços para mostrar pra gente, certo? E última aí, número 13. Use este espaço para criar balões de som. Depois mostre os desenhos para os colegas. Depois nós vamos mostrar nas nossas lives, ok? Então, quero que caprichem aí, belezinha? E vejam se adivinham o significado de cada balão que você inventou. Então, lá em cima você vai colocar o que significa estes que já estão aí, ok? Se você encontrar algum diferente na história em quadrinho aí na sua casa, você vai recortar e vai colar aí nesse espaço aí, ok? E número 13, você vai criar balões de som. E aí, os amigos vão ter que adivinhar o que significa estes sons. Ok, o que está indicando. Então, qual o nome que eu dou para os balões que indicam sons? Onomatopeias. Muito bem. Esta é a atividade de arte. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.